Pai do Senhor a todos, estamos com mais um comentário da EBD Jovens, CPAD, certo? E estamos na lição número 10. Permaneçam firmes na palavra da verdade. É o título da lição. O texto do dia diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabais, e estejais confirmados na presente verdade. 2 Pedro 1 e 12. A síntese diz: somente firmados na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos, certo? O texto bíblico está em 2 Pedro, nós estamos na segunda carta de Pedro, e no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. Vamos ler. Pelo que não deixei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais firmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizeste saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa lição muito rica, né? Tem muito a se comentar, tem muito conteúdo, né? Nós vamos já comentando aqui sobre a questão do aprendizado, né? O apóstolo Pedro diz que vai ficar sempre exortando, sempre ensinando a palavra de Deus, mesmo sabendo que os crentes já sabem. Mesmo sabendo que vocês já sabem, a palavra tem que ser ensinada. Por quê? Existe a curva de aprendizagem, mas existe também a curva do esquecimento. Em 24 horas você esquece 90% do que você aprendeu. Então, por isso, se você faz uma faculdade e não revisa aquilo que estudou, depois de 5 anos você não sabe mais de nada. Nada, você só tem o diploma. Você nível superior, né? Parabéns. Você é nível superior. Mas não sabe mais de nada. Então, a palavra de Deus ela tem que ser pregada, é uma forma didática, tem que ser repetida. Por isso, quando abrimos a Bíblia, nunca diga assim, de novo nesse texto. Aquele texto vai trazer nova verdade para você. Deus vai falar através daquele texto que muito é lido, se você prestar atenção, se você abrir o seu coração para a palavra de Deus. Certo? Então, essa é a função do pastor, do professor, do líder, tá ensinando e repetindo para que entre na nossa cabeça, né? O Antigo Testamento é uma expressão, né, de colocar dentro da mente, ensinar os nossos filhos e colocar dentro da mente. Temos que repetir até entrar, até produzir conhecimento, produzir fé, produzir sabedoria, certo? Temos que estar repetindo. Então, o apóstolo Pedro fazia isso com os crentes da época e da mesma forma fazemos hoje, para que a sua fé cresça, né? Mesmo repetindo. Então, mesmo ensinando diariamente, muitos crentes perdem a fé, se esquecem, ficam atemorizados, com medo de tudo, né? Mesmo a gente ensinando. Então, o crente ele tem que ler a Bíblia diariamente para ouvir a voz de Deus. Ele tem que ir para os cultos de doutrina, para a escola bíblica, para as reuniões, para ouvir a voz de Deus. Porque temos que ouvir. Por mais que você ache que tem muito conhecimento, mas com certeza Deus
ainda tem muito a lhe ensinar. Nós passaremos a eternidade aprendendo com Deus. Ela não será uma eternidade monótona, porque o nosso Deus é infinito em sabedoria, e nós somos finitos. Deus colocou, em nós o desejo de aprender e cada dia mais crescer. Então, repetição, ensino, diariamente, didaticamente, sempre. E a segunda coisa, ele fala que está prestes a morrer, a sair desse tabernáculo, ou seja, do seu corpo, como Jesus Cristo profetizou para ele. Jesus, quando restituiu Pedro, quando Jesus vai lá, após a sua ressurreição, restitui Pedro e coloca como líder lá do grupo novamente. Pedro tinha negado Jesus, todos tinham negado, mas Pedro, como líder, tinha negado de forma mais veemente, tinha dito que não ia negá-lo de jeito nenhum e nega. E Jesus vai lá, faz a segunda pesca maravilhosa, restitui Pedro, e diz: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, e profetiza que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer para a glória de Deus. Então ele está esperando isso. Ele está esperando, não está com medo, não está chorando, não está atemorizado, porque o cristão ele não tem medo da morte. Se você tem medo da morte, tem algo de errado com você. Você não quer ir morar com o Papai do Céu. Claro que nós não vamos fazer também como muitos cristãos da época primitiva que se ofereciam para a morte, queriam morrer. Não, negativo. Nós não podemos tentar o nosso Senhor, nosso Deus. Nós vamos morrer no tempo certo, no tempo que Ele determinar, no tempo dele. Então, o cristão ele não tem medo da morte, porque sabe que a morte é uma passagem para a vida, certo? É uma etapa que passaremos. E aí, ele fala que a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo foi dada por Jesus, e ele foi testemunha ocular, e não foi segundo fábula, certo? Naquela época já existiam as fábulas, as histórias de entretenimento para entreter as pessoas, Era o Walt Disney da época, os Vingadores da época, as séries, o Netflix da época já existia, certo? Já existia. Não há nada novo debaixo do sol. Hoje existe, mas de uma forma, tecnologicamente bem avançada, o entretenimento. Mas naquela época era de forma oral, criava-se fábulas e as pessoas perdiam-se nessas fábulas, e os crentes também estavam tentados a se perder nessas fábulas, como hoje, Hoje muitos crentes têm assistido maratonas e maratonas de Netflix, mas não tem tempo de ouvir uma palavra de Deus, um vídeo de Deus, 5 minutos, uma explicação. A escola bíblica dominical não tem tempo, mas passa finais de semana dentro de uma série e assistindo. Então, muitas pessoas estão se perdendo, Inclusive, há dentro das nossas igrejas, pregações que são fábulas, interpretações na qual na teologia nós chamamos de alegóricas, pessoas que interpretam a Bíblia de forma alegórica e falam o que vem na cabeça. Tem pessoas que criam uma história e depois procuram um versículo na Bíblia para pregar aquilo que ele pensa, o que ele ouviu na internet e achou legal, aquela história, aquela fábula. E aí ele escolhe um versículo, ele já tem a mensagem, ele escolhe um versículo que se encaixa e fala, Então, muito cuidado, porque isso aí é obra de Satanás, certo? O Satanás fazia isso, Ele pegava o versículo e usava fora de contexto, certo? Então, muitos pregadores hoje fazem isso, Interpretam de qualquer forma e ele diz: olha, eu recebi do Senhor Jesus, por isso estou passando para vocês. O apóstolo Pedro, ele conviveu com Jesus e aos apóstolos foi dado essa missão de escrever e deixar, por isso que ele diz aqui, até após a minha morte, até após a morte dele, está aí, 2000 anos já se passaram e o apóstolo Pedro ainda está nos falando através da palavra de Deus. Então, nós temos a Bíblia Sagrada, Ele continua dizendo, olha, a profecia, aqui no versículo 19, diz, a palavra, e temos muito firme a palavra dos profetas, a quais bem fazem estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então,
Que palavra é essa? Dos profetas, né? Não é os profetas que você está pensando, aqueles profetas que vão na sua casa entregar uma profecia. Não, essa palavra dos profetas é o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada. Então, ele coloca que temos que estar atento à palavra de Deus, temos que estar atento às profecias. As profecias estão se cumprindo, Jesus cumpre muitas das profecias, né? Mas ainda existe profecia se cumprindo. Nós temos que estar atento à palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, né, você está profetizando. Quando você lê a palavra de Deus, medita e traz um sermão, então você pode pregar com autoridade, porque ali não é a sua palavra, é o que está escrito na Bíblia, né? Se você traz uma história, uma fábula, outra coisa, então é um problema, né? Então você não está pregando a palavra de Deus. Então, no momento que você está pregando a palavra de Deus, você é um profeta, está lembrando das coisas de Deus, que Deus Jesus vai vir buscar a sua igreja, que aquele que se arrepender dos seus pecados será salvo. Isso tudo são profecias bíblicas que nós temos que estar atento, certo? E ele diz, né, por fim aqui, que a Escritura não é de particular interpretação, ou seja, nós não podemos apenas ler a Bíblia e ter uma interpretação, né, sem base nenhuma, só com sua ideia, você sentiu que foi revelado para você. Não, não é assim. Nós temos, ele mesmo diz, observe os profetas. Isaías falou sobre isso que você está falando, né? Daniel falou, Moisés falou, Salomão falou alguma coisa. No Novo Testamento, observe, os apóstolos falaram alguma coisa. Vamos, quem está pregando conforme você está pregando, né? Então, a pessoa tem uma ideia e vai para a alegoria, né? Porque Jesus cuspiu e aí cria-se uma doutrina em cima do cuspe de Jesus. Não, não é assim. A doutrina bíblica, ela tem que estar embasada nela mesmo. O bom teólogo, o bom cristão, ele entende que a Bíblia é inerrante. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, regra básica de interpretação da Bíblia. Se não existe nada na Bíblia falando sobre isso que você falar, como bom cristão, você é para ficar calado. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos, né? Onde a Bíblia fala, nós falamos. Então, essa é uma regra básica, certo? Então, tem muitos irmãos que vai na cultura da época, é importante ir na cultura, vai nos costumes, é importante, mas se a cultura, se os costumes não estão relacionados com a Bíblia, ou às vezes até estão contradizendo o que a Bíblia diz, então não podemos pregar como verdade. Você pode até citar na sua pregação, no seu sermão, dizendo, olha, era assim, foi assim, mas citar que é da cultura, nunca como verdade bíblica, nunca como verdade absoluta, certo? Então, tem muitas pessoas que no meio da sua pregação vêm com história e aí, para animar a igreja, os crentes se alegram, mas às vezes é até contrário à Bíblia Sagrada, né? Nós vemos pregadores que distorcem a Bíblia Sagrada, pregadores famosos, né? Distorcem a Bíblia Sagrada para obter aceitação e obter lucro, para obter fama. Ele distorce a Bíblia Sagrada e você ainda acha bonito, ainda acha interessante, né? Cuidado, porque, como eu falei, isso é obra maligna, obra do inimigo das nossas vidas. Satanás chega para Jesus com a Bíblia, né? Está escrito que ao teu respeito se dará ordem aos seus anjos. Por esse lance daqui para baixo, né? Então, os anjos vão te proteger. Satanás chegou com Jesus, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Certo? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, dita fora de contexto, dito fora do que Deus disse, do que Deus falou, é a palavra de Satanás, certo? É a palavra de Satanás. Usa a Bíblia para outro fim. Exemplo, né? Tem um pregador famoso que diz assim, que
O homem estava só no jardim, né? Aí Deus disse, você está muito bem de vida, vou dar uma mulher para você ver o que vai acontecer com você, né? Então ele diz isso, muitas pessoas acham graça, né? É aquelas pregações para casais, acham graça, mas isso é antibíblico. É antibíblico, isso é um ensinamento satânico, né? Quando Deus diz assim, viu que o homem estava só, falei uma disjuntora ou uma pessoa que complemente, o homem estava faltando uma companheira que o complementasse. Então a mulher, ela vem para um homem com uma necessidade básica, uma necessidade de sobrevivência do homem, uma necessidade de não estar só, certo? Então foi bom. Então às vezes a gente distorce, muito cuidado como a gente distorce a Bíblia para ganhar marketing, para os irmãos chamar você para pregar, né? Então, atenção, veja, pregue, né? Busque quem está falando isso, né? Não é porque é um pregador renomado que está falando a verdade, né? Teve outro pregador, né, renomado, que disse que Davi era filho da prostituta. Não está na Bíblia. E colocou alguns argumentos, certo? Mas não está na Bíblia, certo? Colocou alguns argumentos como Davi era ruivo e tal, como Davi ficou lá nas ovelhas, enquanto os irmãos dele estavam lá esperando Samuel. Só que Davi ficou lá nas ovelhas porque ele era o mais novo. Então, o mais novo era o final de rama, como a gente diz, né? Era desprezado. Então, se tinha alguém que tinha que cuidar das ovelhas, ia ser o irmão mais novo. Então, é justificado. Se ele era ruivo, por ele ser ruivo, é filho de prostituta, é uma forçação de barra muito grande. Até porque a Bíblia, ela nunca omitiu os defeitos de ninguém, né? Quando ela fala de Raabe, é de Raabe quem? Até lá no Novo Testamento, a Raabe, a prostituta. Quando ela fala de Ruth, Ruth a Moabita. Para nós, Moabita é um termo, né, que não traz muita tradução, mas se você for procurar, Moabita quer dizer o quê? Um povo que é de feitiçaria, um povo perigoso, certo? Então, assim, quando diz Moabita, isso no ouvido do judeu da época doía, dizia, vixi, é tanto que teve um lá que não quis casar com ela, você se lembra, né? Quem casou, né, foi, né, o remidor, mas tinha um antes dele. Quando fala de Salomão, filho de Betseba, que era o quê? Mulher de Urias. Né? Então a Bíblia, ela não, se Davi fosse filho de uma prostituta, provavelmente estaria lá na Bíblia, Davi filho da concubina, da prostituta, ou isso não tiraria a graça sobre a vida de Davi, não. Mas como a Bíblia se cala, eu não posso inventar uma história para tornar a pregação mais bonita. Eu posso até dizer, olha, irmãos, existem os teólogos que defendem e tal, mas não pregue isso como verdade, não pregue isso como verdade, porque não está na Bíblia. Então, para o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, onde a Bíblia se cala, a gente se cala, tá bom? Então, a paz do Senhor a todos, bons estudos, essa lição está muito boa, participem em nome de Jesus. Amém.